Prosseguindo no estudo de história da igreja, estamos agora na página 117. Vamos agora ao item 51 do material didático. Vamos falar sobre um anabatista nesse período, o anabatista Sicínios, tá bom? É o nome do anabatista, tá ok? Anabatista Sicínios. Bom, o ano é o ano 405 da era cristã. Vou falar de mais um anabatista. E lembre-se o seguinte, nós temos informações históricas de que nesse período haviam 3 grandes igrejas anabatistas. Uma lá na região da Ásia Menor, que é a atual Turquia, né, onde estava a cidade de Éfeso, Esmirna, Pérgamo, as 7 igrejas da Ásia. Aquela região tinha uma igreja lá, que era uma igreja pentecostal, chamada Montanistas. A igreja católica deu esse nome, eu contei a história dela para vocês, e eles se identificavam como Igreja Nova Profecia, e a igreja católica chamou eles de hereges, mas ninguém aponta uma heresia deles. Falei para vocês também de uma outra igreja pentecostal chamada os Novacianos, que existe também, nesse período os montanistas existem, os novacianos existem, e uma outra, sendo que os novacianos, eles existiam aonde? Eles existiam em Roma, em Constantinopla, na Pérsia, na Pérsia não, na Síria, ok? Eles existiam nessa região. Por quê? Porque o Novaciano foi um bispo que vivia em Roma. E ele se separou dos romanos lá no ano 250 por conta do bispo de Roma ter, infelizmente, falhado durante a perseguição e ter adorado o demônio, né? Tá bom? Então ele se separou da igreja de Roma. E os historiadores confirmam isso. Eu mostrei os historiadores para vocês. Então haviam essas 3 igrejas. A Igreja Nova Profecia, que os católicos chamam de montanistas. A igreja que eles não deram nome, mas que a igreja católica chamou de novacianos. E os donatistas na África. Tá bom? Além, certamente, de muitas outras igrejas menores. Como hoje, existem igrejas grandes. Se a história fosse contar a igreja de hoje, talvez contaria a história de igrejas grandes, né? Um exemplo, a Assembleia de Deus do Rio de Janeiro. Para não falar só a Assembleia de Deus, vamos falar a igreja do Nazareno. Eu conheço uma igreja grande do Nazareno, ali na região de Anchieta, a igreja dos Nazarenos, lá de Anchieta. A igreja do Evangelho Quadrangular de Campo Grande. Então a história está contando o nome das grandes igrejas. Mas eu conheço igrejas aqui de diversos lugares, igrejas independentes, pequenas, que nem entraram na história. Então tinham muitas igrejas anabatistas. A própria história comprova que o número de anabatistas, isso foi citado por Agostinho de Hipona, na África, as igrejas anabatistas eram em maior número do que a igreja católica, porque cristão de verdade não queria entrar numa igreja, dar de cara com um esqueleto, dizer que era o esqueleto de Estevão. Aquilo ali era coisa do paganismo que eles estavam adotando na igreja deles, tá bom? Pois bem, então o ano 405 da era cristã. Sicínios foi um bispo de um grupo anabatista em Constantinopla. Este grupo anabatista era chamado pelos católicos de novacianos. O historiador Sócrates de Constantinopla, que viveu de 380 a 450, descreve a relação entre o anabatista Sicínios e alguns bispos arianos. Sócrates fala também sobre a prática dos bispos católicos de vestirem todo de preto, uma coisa bem sinistra. E esses bispos criticam o bispo anabatista por não usar a batina preta, ou seja, essa batina preta que os católicos adotaram já era uma coisa antiga, porque nós estamos aqui no ano 405, tá bom? Era uma coisa antiga e provavelmente herdado de algum manto, né, do culto de Júpiter, do culto de Mitra,
ok? Então veja, os anabatistas eram criticados por não andar todo de preto. Por que eu tenho que andar todo de preto? É igual alguém me criticar hoje, a igreja de vocês não está pintada toda de preto, tem que pintar todo de preto. Por que eu tenho que pintar a minha igreja toda de preto? Por que eu tenho que ser criticado por não pintar a minha igreja toda de preto? Olha que situação. Bom, o historiador Sócrates de Constantinopla diz: não será fora de lugar aqui, imagino, dar algum relato de Sicínios. Ele era, como já disse muitas vezes, um homem notavelmente eloquente e bem instruído em filosofia. Mas ele havia cultivado particularmente a lógica e era profundamente habilidoso na interpretação das Sagradas Escrituras. De modo que o herege Eunômio, um herege que existia naquela época, né, muitas vezes se esquivava da perspicácia que seu raciocínio exibia. Ou seja, ele sendo um novaciano, os novacianos eram pentecostais. Não tem como você disputar com um pentecostal e você prevalecer. É o exemplo de Estevão. Estevão debateu com diversas pessoas e a descrição bíblica é que eles não poderiam resistir pelo espírito que habitava em Estevão. É o mesmo exemplo, era uma igreja pentecostal aqui, né? Ele diz, ele também estava acostumado a usar roupas brancas e um dos amigos deste bispo perguntou a ele por que ele usava roupa tão inadequada para um bispo. E onde está escrito que um eclesiástico deve se vestir de branco? Você me diz primeiro, disse ele, onde está escrito que um bispo deve usar preto? Quando aquele que fez a pergunta não sabia o que responder a esta contra-pergunta, você não pode mostrar, retrucou Sicínios, que um padre deve estar vestido de preto. Novamente, quando o bispo Leôncio de Ancira, da Galácia Menor, que havia tirado uma igreja dos novacianos, né? Isso era normal. Os novacianos, lembre-se, eles eram chamados de cismáticos, mas não eram chamados ainda de hereges nesse período. Cismático era porque ele tinha se separado da Igreja Católica. Mas o fato dele defender a Trindade, então, ele não era classificado como herege. Em 6 anos, Agostinho de Hipona vai classificar como herege para poder matá-los usando o exército romano. Você vai acreditar que essa era a igreja de Jesus que mata a outra igreja? Não. Então, quer dizer, o outro bispo católico que havia tirado uma igreja dos novacianos, isso era comum, né? Estava em visita a Constantinopla. Sicínios foi até ele e implorou-se que restaurasse a igreja, ou seja, para de destruir a igreja dos novacianos. Mas ele o recebeu rudemente, dizendo: vocês novacianos não deveriam ter igrejas, pois você tira o arrependimento e exclui a misericórdia divina. O que significa excluir a misericórdia divina? Porque os novacianos se separaram da igreja de Roma, porque o bispo de Roma e muitos membros tinham durante a perseguição adorado o demônio. Aí, quer dizer, essa igreja novaciano falou: olha, eu tenho que me separar dessa igreja, não posso ficar numa igreja com um líder, um pastor nessa situação. E aí as pessoas falam: não, você tinha que ter tido misericórdia deles. A questão não é falta de misericórdia. A questão é que era muito grave você sentar-se à mesa do demônio, sacrificar lá o demônio e comer daquelas coisas sacrificadas ao demônio. Isso é uma coisa muito séria. Ele virou um pagão. Provavelmente esses homens estavam possessos. E com certeza esses que estão matando aqui são endemoniados, porque você, para matar uma pessoa, irmãos, tem que ter uma frieza muito grande. Não é fácil você chegar, amarrar a pessoa e queimar a pessoa, torturar e matar como os católicos romanos estavam fazendo com os novacianos. Tem que ser um possesso, um endemoniado para fazer isso. Porque eu falo, você matar não é fácil, ainda matar pessoas que eram outros cristãos.
de uma igreja muito simples, porque os novacianos, eu mostrei para vocês, eram descritos como pessoas leigas, porque eles não tinham liberdade. Em alguns momentos o imperador dava liberdade para eles, mas daqui a pouco começava a perseguição. Agora mesmo estão tratando de uma igreja que foi destruída lá na Galácia. E falando, olha, poxa, por que você fez isso? Liberta, permite que a igreja volte a funcionar. E aí ele diz o seguinte: vocês novacianos não deveriam ter igrejas, pois você tira o arrependimento e exclui a misericórdia divina. Como Leôncio proferiu essas e muitas outras injúrias contra os novacianos, Sicínio respondeu: ninguém se arrepende mais sinceramente do que eu. E quando Leôncio perguntou a ele: por que você se arrepende? Ele diz: que eu vim ver você. Ou seja, eu me arrependo de dialogar com você. Em certa ocasião, o bispo João, tendo uma disputa com ele, disse: a cidade não pode ter 2 bispos. Ou seja, é um momento que os novacianos estão tendo liberdade em Constantinopla. Tá ok? Então ele disse: a cidade não pode ter 2 bispos. Nem tem, disse Sicínios. João, ficando irritado com essa resposta, disse: eu não digo isso, retrucou Sicínios, mas que eu não sou bispo, apenas em sua opinião que o é para os outros. Por quê? Os novacianos, irmãos, anabatistas, a Assembleia de Deus é herdeira dessa fé. Tá bom? Então, a Assembleia de Deus, por exemplo, ela não tem bispo. Até porque bispo não está listado em Efésios 4:11. Lá está listado pastores. Bispo era um título. Bispo significa administrador. Então, Sicínio respondeu para ele: nem tem. Por quê? Porque ele disse: eu não sou bispo. O que Sicínio era? Ele era pastor. É assim que a igreja cristã sempre teve. Um cargo eclesiástico, que está lá em Efésios 4:11, pastor. Bispo não está lá. Isso aí foi um título criado na história e principalmente pela igreja de Roma. Tá ok? E aí o texto do historiador prossegue. João, ficando ainda mais irritado, João era o bispo católico de Constantinopla, né? João, ficando ainda mais irritado com essa resposta, disse: eu vou parar a sua pregação, pois você é um herege. Ao que Sicínios respondeu com bom humor: eu lhe darei uma recompensa, se você me aliviar de um dever tão árduo. João, um pouco amolecido por essa resposta, disse: não farei você parar de pregar, se achar que falar é tão problemático. Tão jocoso era Sicínios e tão pronto para responder, mas seria tedioso insistir mais em seus gracejos. Ou seja, Sicínios praticamente falou: olha, eu lhe darei uma recompensa, como quem diz: olha, se eu tiver que sair daqui para pregar em outro local, né, isso para mim vai ser uma bênção, porque aqui está essa perseguição, vocês sempre tentando me impedir de pregar, né? E ele prossegue: portanto, por meio de alguns espécimes, ilustramos que tipo de pessoa ele era, considerando-os suficientes. Acrescentarei apenas que ele foi celebrado pela erudição. Os bispos que o sucederam o amaram e honraram. E não apenas eles, mas todos os principais membros do Senado também o estimavam e admiravam. Ele é o autor de muitas obras, mas elas são caracterizadas por uma grande afetação de elegância, de dicção e uma mistura pródiga de expressões poéticas. Por isso era mais admirado como orador do que como escritor, pois havia dignidade em seu semblante e voz, bem como em sua forma e aspecto, e cada movimento de sua pessoa era gracioso. Por causa dessas características, ele era amado por todas as seitas e era especialmente favorecido pelo bispo Aticos, ou seja, falando de outro bispo católico daquela região que favorecia ele. Então está dizendo que muitas pessoas, até senadores, pessoas respeitavam esse anabatista.
Porque você vê um cristão que não mata outros, você já começa a admirar ele. Então, os outros bispos católicos estão todos matando. Em algumas oportunidades, eu mostrei para vocês aí que eles mataram arianos, mataram novacianos e entraram em guerra contra os arianos. Então, uma pessoa que não se colocava nesse grupo, ele era admirado até por senadores, né? O comentário prossegue. O bispo Aticos, citado por Sócrates, foi um bispo de 406 a 425 da era cristã. É significativo ele admirar a doutrina e a vida de um anabatista, que, como vimos no texto do historiador Sócrates, era uma igreja diferente da igreja de Roma e de Constantinopla. Uma das grandes diferenças, a história confirma, era a rejeição do batismo de recém-nascido. Então nós estamos diante do testemunho de um cristão verdadeiro. Com essa igreja eu me identifico. Agora eu jamais vou cometer o erro de Calvino. Calvino deu um testemunho do inferno quando ele está lá na sua obra As Institutas, no 3º volume, ele diz o seguinte: invocação ao mundo dos mortos, purgatório, isso é paganismo. Aí questionaram ele, mas a igreja sempre praticou a invocação ao mundo dos mortos? Sempre, é desde Constantino, que a igreja primitiva não praticava. Ou seja, eram 1.200 anos, desde Constantino até Calvino. Aí Calvino falou o seguinte: eu reconheço que a igreja de Deus praticou esse paganismo por 1.200 anos. Você não pode dizer isso. Calvino tinha que ter dito, então, todos esses papas, Agostinho de Hipona, todos esses bispos, desde Constantino, que praticaram paganismo, não são cristãos, estão todos no inferno, eu tenho que procurar outra igreja na história. E aqui é que eu estou dizendo para vocês, praticamente, eu sou hoje o único professor, existem poucos, eu não sou o único não, tem poucos, eu vejo outros, né? Mas sou um dos poucos professores. Na Assembleia de Deus eu acho que eu sou o único que estou defendendo o seguinte: nós não saímos da igreja católica, nós saímos das igrejas anabatistas. Porque essa heresia contaminou. O IBP onde eu estudei, ele sempre ensinou, nós não somos protestantes, nós não saímos da igreja católica. O Bethlehem, Instituto Bíblico Bethlehem, que eu fundei na Assembleia de Deus de Todos os Santos, até hoje dirijo ele, eu segui o padrão do IBP, tanto que a nossa grade curricular, se você pegasse, ela era uma réplica do IBP. Não é pecado copiar, copiar o bom, o certo, né? Eu fiz uma réplica. Hoje tem alterações porque até o MEC sugeriu algumas mudanças, né? Antigamente nós estudávamos Antigo Testamento 1, Antigo Testamento 2. Hoje é síntese bíblica 1, que é Pentateuco, síntese bíblica 2, que são livros históricos, síntese bíblica 3, que são livros poéticos, síntese bíblica 4, que são profetas maiores, síntese bíblica 5, que são profetas menores. Hoje o Bethlehem está dividido assim. Mas quando o Bethlehem foi criado, né, por exemplo, está aí o irmão Jonas Valença, se ele pegasse o currículo dele antigo, o livro dele era Antigo Testamento 1, Antigo Testamento 2, porque era o currículo do IBP. E seguindo o padrão do IBP, eu jamais ensinei que nós saímos da Igreja Católica. O Bethlehem sempre ensinou e continuará ensinando que a Igreja Católica é a Babilônia apocalíptica. E por que ela é a Babilônia apocalíptica? Porque ela pratica a crença no purgatório. E essa é a coluna principal da religião da Babilônia. Quando você vai estudar a religião do mundo antigo, seja ela grega, romana, celta, dos cananeus, dos persas, dos indianos que já existia, toda ela seguia o padrão da religião da Babilônia. Qual é? Acreditar que eu posso purificar alguém que já morreu, fazer invocação ao mundo dos mortos, tanto que os cananeus faziam, que está lá na Bíblia, Saul cometendo esse pecado. Agostinho de Hipona, todos os papas, Lutero,
todos eles praticaram o mesmo pecado que Saul cometeu. Então, cristão de verdade não chama eles de cristãos, chama eles de pagãos. Mas Calvino chamou. Então, esse engano permanece. Por isso é que católicos, protestantes e reformados até hoje dizem que eles saíram da Igreja Católica. Mas esse engano vai cair por terra, seja agora, antes do arrebatamento, ou durante o milênio. Claro que essa heresia não vai ser pregada durante o milênio. Durante o milênio vai vigorar a verdadeira doutrina de Deus, que vai dizer que paganismo não funciona aqui. Aqui é sã doutrina. E paganismo, purgatório, isso é mentira do inferno. Essa é a religião da Babilônia. Cristão de verdade não pratica ela.